Então, o senhor Bruno Dias, o ex-Media Ancap, mandou aqui no chat, ele falou: estou esperando feijoada. Eu acho que dessa vez não tem feijoada. Eu acho que dessa vez algo aconteceu. Beleza? Quando a gente manda, tipo, nada nunca acontece, nada não acontece. Geralmente a gente tá considerando coisas muito grandes, mas aqui no Brasil, besteirinhas nos destroem, tem potencial muito grande de destruir. Eu acho que dessa vez algo aconteceu. Sim, a curva da história tende ao nada, mas talvez essa curva tenha subido pra caralho e demore muito pra gente retornar ao nada. Eu acho que a feijoada azedou. Beleza? Eu acho que a feijoada azedou. Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho. O homem sem ereção teve um pico de testosterona. O Bolsonaro, pra quem não tá atualizado aí, o Bolsonaro ele foi sodomizado por Alexandre de Moraes semana passada. Ele foi conduzido à sede da Polícia Federal em Brasília para colocar a coleirinha. E ele foi humilhado. Foi basicamente um ritual de humilhação. Sai tipo, apoios do Trump, esse ritual de humilhação que o Bolsonaro sofreu por causa do Xandão não tem nada a ver com o inquérito das fake news, nem com 8 de janeiro. Já é o novo elemento. O elemento novo é Trump, sabe? Trump e Bananinha fazendo suas peripécias lá em Miami. É isso. Então, o Bolsonaro foi sodomizado em resposta às sanções de Donald Trump. Então, a feijoada começou a estragar. Então rolou um evento hoje, no dia de hoje, na Câmara dos Deputados, porque o Bolsonaro, pra quem não tá a par, o Bolsonaro, ele tem toque de recolher às 7 horas da noite durante a semana e aos fins de semana ele não pode sair de casa. Então hoje, segunda-feira, ele foi até a Câmara dos Deputados. Inclusive saiu coisa nova. O Bolsonaro, não só ele não tem mais acesso a redes sociais, o Bolsonaro não pode falar com o filho dele, não pode falar com outras pessoas que estão sendo investigadas. Agora, o Xandão proibiu que outras redes terceiras façam lá, produzam conteúdo com ele. E agora o Xandão quer proibir que ele fale com a mídia. É isso. Bolsonaro, basicamente, o Alexandre de Moraes, ele tá lá, esterçando... Não, o Bolsonaro não pode ser de Brasília. Então ele foi pro Congresso. Foi pro Congresso Nacional. Então, basicamente, tá rolando uma... O Xandão já deu despacho nisso pra ele explicar em 24 horas. Disso daqui? O Xandão quer a explicação disso daqui em 24 horas? Bom, deixa eu mostrar o que é isso aqui. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não enviei recurso público. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação no nosso país. Foi uma humilhação. Aqui, uma pessoa inocente. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a polícia todos. O senhor O que não tá vale para mim é a lei de Deus. Amém. Ok? Essa tornozeleira é a libertação do Brasil! Ouça, presidente. Tamo junto, Aos 45 do segundo tempo, sabendo que vai ser preso agora... Nós vamos enfrentar tudo e todos! Agora, então, aos 45 do segundo tempo... Aos 45 do segundo tempo, o Bolsonaro... Vamos enfrentar tudo e todos! Tipo, Bolsonaro... Cara, o Bolsonaro... Ele... Obrigado, BH. O Bolsonaro ele já foi arrombado ao ponto que a circunferência dele já cabe a cabeça do Alexandre de Moraes e os ombros. Tipo, meio tarde, meu caro Mitinho. Tarde pra caralho. Tipo, tarde pra caralho. Agora que ele vai reagir? Oh, que legal. Não, sem vaselina. Sem vaselina. Pô, irmão. Esquece, cara. Esquece. Aqui, ó.
Olha o despacho do cabeça de... Aqui. Aqui o Bolsonaro na Câmara. Aqui. É o relatório. Decido. Intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Frouxonaro para, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas sob pena de decretação imediata da prisão do réu nos termos do artigo 312. A Muna mandou R$10 e adicionou um link. Olha, irmão. Ou sei lá. Vamos ver, deixa eu ver o que você mandou. Então, irmão, talvez... Caraca, gente, vocês não... Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Oi, Pedro Draher. A gente vai assistir. Eu tenho uma teoria. Ele tá propositalmente tensionando agora pra aumentar a porrada americana no Lula e ao Xandão, evitando uma possível falsificação sem contemplar ele. Então, eu gosto dessa tese. Eu gosto da sua tese, meu caro Median Cap. Porque faz sentido. Faz sentido ele ter esse jogo. Ele sabe que vai ser preso, ele tá sendo humilhado. Talvez agora, esse bosta, ele tenha tipo... Estão me sodomizando aqui, cara. Não adianta. Ele já entregou tudo. Ele já entregou tudo ao Xandão. Ele entregou tudo ao Xandão. Não tem mais o que entregar pro Xandão. Bolsonaro vai ser preso. Então talvez ele tenha se jogado agora aos leões de forma definitiva e tipo, beleza, ok. É isso. Eu vou cair. Então que seja com um maior grau de impacto. É isso. Não tem nem culpa a tomar. Foto histórica. Foto histórica. Não. Resumo da ópera. É isso. O ritual de humilhação do Jair Messias tá acontecendo a olhos vistos. E... o que se espera? Efeito borboleta. Sam Puncher. Efeito borboleta no dia de hoje. Bolsonaro diz que vai dar entrevista pro Metrópolis. Volta atrás com medo de ser preso. Metrópolis consulta ministro do Supremo para saber se é isso mesmo. Moraes então despacha esclarecendo que Bolsonaro não pode dar entrevistas com transmissão ao vivo. Bolsonaro sai da Câmara dos Deputados e fala com jornalistas. Moraes dá 24 horas para Bolsonaro se explicar e ameaça prender o ex-presidente. Seria nesse estúdio que o ex-presidente Jair Bolsonaro daria uma entrevista nesta segunda-feira para o Contexto, o novo programa de notícias comandado por Neila Guimarães e Andresa Matais. Mas uma desistência mudou todo o rumo do seu... Resumo da ópera. Bolsonaro preso amanhã? Bolsonaro preso amanhã? Acho que é isso, né? Bolsonaro preso amanhã, rapaziada. Não tem muito o que fazer. Eu acho que o mito vai rodar. Beleza? Caralho, vamos ver o Barba aqui. Olha, deixa eu te dizer. Vamos ver. Presidente Lula há pouco no Chile. Por que eu tô com uma certa tranquilidade? Primeiro porque eu tenho... Que você é velho, você vai morrer logo, seu... Beleza? Certa tranquilidade que você não vai sofrer as consequências de absolutamente nada, seu velho desgraçado. Do exterior trabalhando isso. Eu tenho uma pessoa da qualidade do Alckmin trabalhando isso. E tem os empresários que têm que entender que antes do governo ter... Olha o Britones. Britones mandou 13 reais. Pado, tenho 18. Faço EDS. Sou jovem aprendiz e trabalho com suporte tech. Tenho inglês passivo bom. Comecei a estudar automação digital. N8N. Dá tempo de juntar uma grana e sair dessa selva aos 20? Pô, são 2 longos anos pra você juntar dinheiro pra comprar tua passagem e puxar o carro, irmão. Dá. Dá tempo sim. Claro que dá. Claro que dá tempo, pô. O Romulus mandou ali. O prazo de 24 horas se encerra amanhã de noite. Prisões não podem ser feitas à noite, salvo em flagrante delito. Vai ser quarta de manhã. Ou seja, o Bolsonaro preso quarta-feira. Os brasileiros precisam conversar com seus contrapartes nos Estados Unidos, porque quem vai sofrer com isso são os próprios empresários. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, sabe, adequadas. Ninguém pode, sabe, ameaçar um partido com uma decisão judicial.
Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? Ai. O cinismo da política é um bagulho que me enoja, né, cara? Como se tudo na República não fosse resolvido através de jantares, certo? Como se tudo na República não fosse resolvido através de jantares. Imagina o seguinte, amanhã, o Alcolumbre decide, eu vou acatar o pedido de impeachment da Carmen Lúcia, que os senadores bolsonaristas levantaram. Cara, a primeira coisa que ia fazer, ele ia ligar pro Barroso. E o Barroso iria fazer um jantar na casa dele, ia chamar o Alcolumbre. E, cara, o Alcolumbre tá até o pescoço, encalacrado, cheio de processo. Ele simplesmente vai abafar essa porra, porque tudo no Brasil se resolve em jantares de bastidores. A política brasileira é tocada dessa forma. Sabe? O Painho, ele muito provavelmente não conseguiria soltar o Bolsonaro. Primeiro, ele não quer. Segundo, se ele tentasse com o Xandão, não, companheiro Alexandre de Moraes, solta o Bolsonaro, sei lá. Eu não consigo imaginar, eu não consigo ver essa cena, porque o PT não tem essa índole frouxa que o bolsonarismo tem, sabe? O PT não tem nenhum tipo de misericórdia contra seus inimigos. Mas, dito isso, vocês acham que o IOF foi um mero trabalho jurídico? Vocês acham que a porra do IOF não foi resolvido em um jantar? Foi. Foi resolvido em um jantar. Foi resolvido em um jantar com o Hugo Mota. Sabe? Com ministros, com gente do executivo e o Hugo Mota. Conversando, articulando nos bastidores, jantando. E tipo, o Hugo Mota falou... Sei lá, por quê? Por que motivo que o Hugo Mota resolveu se rebelar? Provavelmente para ter mais poder de barganha com o Executivo e com o Supremo. Aí o Supremo foi e canetou, sabe? Isso daí não foi resolvido através de um processo jurídico? Porra nenhuma, cara. Foi uma canetada de bastidor, irmão. Tudo no Brasil se resolve em jantares. O PT, o Executivo tem esse poder. Eles podem, eles vão lá, conversam com os ministros e resolvem no off e depois só tem o teatrinho na frente do público. Porra. O cidadão que ele defende está sendo julgado por um crime que ele cometeu que está nos autos do processo, dito por eles próprios, não é por mim. A segunda coisa é que nós, no Brasil, vamos fazer respeitar as leis para as empresas brasileiras e para as empresas americanas. Não tem essa de um poder ser punido, outro não. Todos serão tratados de igualdade de condições. E a terceira coisa, sabe, foi a falta... Provavelmente tá todo mundo no mesmo grupo de Zap, irmão. Todo mundo deve estar no mesmo... Deve ter um grupo com os ministros e com o Painho. E é tudo resolvido no WhatsApp. E o Mark Zuckerberg tem acesso a todas essas informações. Falta de conhecimento. Tipo, a gente sabe que eles estão num grupão resolvendo isso porque o governo americano... Vocês lembram que vazou um tempo atrás? O governo americano, o Peter Hegseth, num grupo com o J.D. Vance, tá ligado? Negociando bombardeiro nos Houthis, no Iêmen, num grupo de Signal. Tipo, é assim que política se resolve, irmão. Do presidente Trump sobre a questão do... Alguém enfiou um jornalista na porra do grupo, mano. Ou seja, o Brasil tem um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Ele tem que levar isso em conta. E tem que levar em conta que a relação nossa é uma relação muito forte, muito diplomática. Ninguém pode dizer que o Lula é radical. Porque eu tive belíssima relação com o Clinton, mesmo sem ser presidente da República. Eu tive uma relação extraordinária com o presidente Bush, que era do republicano. Eu tive uma relação extraordinária com Obama. Eu tive relação com Biden. Se ele quiser, a nossa relação será a melhor possível. Acontece que dois chefes de Estado... Em relação com o Biden te colocou aí, seu merda, tá ligado? Tipo, o Biden soltou o Painho, o Biden elegeu o Painho, o Biden serviu de alicerce de sustentação pro Painho. E o Painho, sabe o que o Painho fez pro Biden? Traiu ele e se bandiou pra China. Preciso conversar. Para levar em conta os interesses do seu país. Eu não acho ruim que o Trump esteja defendendo os interesses dos Estados Unidos. Agora, o que ele tem que levar em conta é que eu tenho que defender os interesses do Brasil. Presidente, o ex-presidente Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica, uma série de medidas restritivas. Como que o senhor encarou essa decisão? Olha, eu acho que é um problema da justiça. Eu não vou dar palpite sobre a questão da justiça. Ele está sendo... Valeu, pega porco!
Chega de política, abre uma estria aí, lança o oblívio pra nós. Ah, mó paz, irmão. Tamo no crack de política aqui, velho. Está sendo denunciado, ele pode ser absolvido, ele pode ser culpado, é um problema da justiça. Eu não me meto nisso. Qual vai ser a resposta do Brasil sobre essas ameaças do Trump nessa reunião aqui? Eu não vejo ameaça do Trump, não conversei aqui. Aqui é para discutir democracia, não é para discutir o Trump. Eu não ia trazer um problema do Brasil para discutir numa reunião em que os companheiros estão querendo discutir democracia. Aqui nós discutimos apenas a questão do fortalecimento da democracia. Meu Deus do céu, cara. Que porra, que evento que ele tá. O presidente está no Chile para participar da reunião em defesa da democracia. Meu Deus. Ô, mano, na moral. Na moral. Rapaziada, vamos lá. Vamos lá. Cara, o Brasil tá na sua maior crise diplomática em 150 anos. E esse velho decrépito tá num eventinho no Chile em defesa da democracia, cara. Pô, isso é uma piada, né, velho? Na moral. Na moral. Isso é uma piada, né, cara? Tipo, a gente tá numa guerra tarifária com os Estados Unidos da América, a maior potência da história humana. Esse maluco tá no Chile, velho. No Chile. Puta que pariu, né, velho? Cacete, mano. Não, mano. E aí? Esse é o cara aí que vai resolver a nossa crise, rapaziada. Tá ligado? Esse é o cara que vai resolver a nossa crise. Beleza? É o diplomata, o democrata. Ele tá juntando subpaíses pra peitar os Estados Unidos. Cara, nem a China banca a porra da moeda do BRICS. Moeda do BRICS. Nem a Rússia, que é a moeda do BRICS. A BRICS. Moeda do BRICS. Valeu, Romulus! Valeu pelo sub, irmão, Labre. Tamo junto. Valeu, seja bem-vindo, inclusive. Tá ligado? Tipo, velho, não vai, cara. Não, ele realmente, a estratégia a estratégia diplomática do painho é imaginar que as relações internacionais são resolvidas numa grande conversa de bar, sabe? Tentar conversar. E tipo, não, seu... Velho, a gente tá muito na merda, cara. Tô de Malpau mandou R$10. Nossas vidas estão nas mãos de velhos brochas de colarinho branco. Essa merda não sabe conjugar um verbo, mas vive metendo no c... cada pessoa aqui presente. País miserável. Que país miserável? Nova reunião, sabe? Junto com o encontro da ONU em setembro. Cara, a China quer que a China quer que os Estados Unidos botem na nossa bunda com muita força. Tipo, sabe por quê? Porque vai... Imagina que você é o Xi. Você é o pragmático e frio e paciente Xi Jinping. Imagina que você tá na posição do Xi. O que você preferiria ver? Você iria sair com uma louca descontrolada pra salvar o Barba? Ou você ia ver o Brasil sangrar pra depois chegar e comprar tudo na promoção? O próprio GPS, guerra econômica com a maior potência do planeta, brigou com todos os apoiadores externos. Esta tentando evitar com unhas e dentes o crescimento da direita. Estamos ferrados. Nós estamos completamente... Beleza? Nós estamos completamente fudidos. Cara... Hoje, nossa, a gente fica sem GPS, mano. Cara, não... Quanto tempo, especialistas do chat, quanto tempo demoraria pra gente ter acesso ao GPS chinês, por exemplo? Tipo, implementar o GPS chinês aqui no Brasil. Horas? Apenas horas. Certeza? Ou sei lá, umas semanas, meses? Eu não sei. Uns bons dias. Bom, ninguém sabe chegar num consenso, mas sei lá, já é preciso, no máximo 7 dias. Cara, que seja uma semana. Que sejam 3 dias.
Imagina o Brasil 3 dias sem GPS. Imagina 3 dias. O Irã ainda não migrou completamente. O Irã não migrou completamente, ou seja, são meses. É. 100 bi de prejuízo, não cheguei em casa. Mad Max, cara. 3 dias. 3 dias sem GPS é Mad Max. 3 dias sem GPS no Brasil é Mad Max. Bom, o ponto é... O camarada Xi... Vamos tentar, de alguma forma, se colocar na posição dele. Eu acho que ele vê toda essa situação com bons olhos. Porque é o seguinte, o Brasil vai se tornar... é esperar o Brasil colapsar em 6 meses, porque o Brasil vai colapsar em 6 meses se as coisas não forem resolvidas. O Brasil colapsa em 6 meses. Ano que vem o Xi chega comprando tudo, cara. Ele chega comprando tudo a preço de banana. E foda-se. Sabe? Todo mundo vai virar um escravo chinês em 6 meses. O camarada Xi deve estar se divertindo pra caralho com o que tá acontecendo aqui. Sabe? Aí você pensa o seguinte. Aí o camarada Xi, pra f*** com a gente ainda mais, vai lá e chega num acordão com o Trump, e consegue dar uma arrefecida nas taxas. Nas tarifas impostas à China. Ni hao, né? Ni hao. Não, e o Brasil vai virar p*** da China, e a China vai conseguir se livrar do problema. Bom, sei de uma coisa, nós estamos completamente fudidos. Vamos ver o Paulo Figueiredo e o Bananinha na sabatina? Bora? Vamos ver o que os dois vão falar. Inclusive, eu estou curioso, desde que eu fiquei sabendo que ia rolar isso daqui. Também sofrendo todo tipo de censura constante pelo Alexandre de Moraes, mas... Eles foram muito bem? O pessoal tá elogiando mesmo. Estou exercendo a minha profissão aqui nos Estados Unidos. Não, vai ver os dois mesmo. Também participo da televisão americana, na One American News, e do The Epoch Times, que é um dos maiores jornais aqui dos Estados Unidos inscritos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e espero que eu possa ajudar a esclarecer aqui com o Eduardo algumas coisas que estão acontecendo. E agora ele, o Eduardo, que é o cara que todo mundo quer ouvir, tá nos Estados Unidos. Nossa, caralho, tirou o Figueiredo pra merda. Na live do Bolsonaro, um dia antes da votação, né, que teve... Você lembra a data, Eduardo? Que foi uns 2 meses atrás, né? Por aí. Mas seja bem... Olha o carinha. Carinha Morarugo ali mandou R$10. Engraçado que uns meses atrás o painho não sabia o que de soberania era até o Xi Jinping come morcego dar aquela comida. Papagaio aprende a palavra soberania e repete. Papagaio aprende a palavra soberania e se torna um defensor do nacionalismo esotérico, mano. Gucetonildo mandou R$13. Impera, alguma boa previsão para o futuro? Esperanças? Queria sair do país, mas tenho muita coisa herdada no interior do RS. Cara, eu vou ficar aqui mais 4 anos e meio. Ficar mais 4 anos e meio aqui no Brasil. Então... Eu só me pergunto como que uma criatura dessa consegue ir pro Chile falar de democracia, sendo que alguns dias atrás estava em reunião com o BRICS. China e Rússia, pô. Semanalmente esse desgraçado toma doses e doses de semi-iraniano, vai se fuder. Ele vive tomando doses de semi-iraniano. Como Luz Caime mandou R$10, juristocracia do STF, Viz vai ter que voltar para 2011 e falar da DIN 4.277. Casamento gay, se quiser eu te explico o motivo. Te mandei mensagem no Instagram. Me brife. Então começa antes, eu achei que começava... Mano, pior que é. É o casamento gay. Eu achei que a juristocracia tinha começado no mensalão. Eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado na questão do casamento gay, que realmente foi tratorado no Senado. E não, é mais antigo. A Ancéfalos veio depois, irmão. O casamento gay veio antes. Impera, previsão boa pro futuro, esperanças. Cara... Posso ser bem bobão aqui? 26. As minhas expectativas estão em 2026. Eleição de 2026. Sim, uma eleição. Uma certa onça. As minhas expectativas estão em um lugar só pro ano que vem. Que de resto, economia a gente vai quebrar em 27. A gente vai tomar sanção dos Estados Unidos agora. Irmão, tipo, se você não tem esperança nenhuma, economicamente tá fudido. Vai embora.
politicamente falando, sinceramente, a gente vai ser tratorado. Tarcísio vai ganhar. E eu falei por que vai ser uma desgraça. Cara, puta, esperança? Esperança? Expectativas pro futuro? A gente vai quebrar, cara. A gente vai quebrar em 26. A única coisa que eu posso falar pra vocês é dolarizar patrimônio, comprar Bitcoin. Se você quiser sair do Brasil, saia. Nego Jamal mandou R$10 e 10 centavos. Valeu, Nego Jamal. Pardo, queria mandar você e o Bisoto tomarem no toba, pois me estressaram com a azedada da feijoada no finde e estou de ressaca até agora. De nada. Tomou a Lava Jato Kill. Aposto que viu com o Bisoto. Óbvio que eu vi do Bisoto. Bisoto tá, me redpilou brutalmente nessas questões aí. Dito isso, ainda gosto da Lava Jato. Mas eu entendo as suas falhas e elas foram brutais. Que pariu, mano. Bom. Eu sei que todo mundo te conhece, mas se apresente aí. Seja bem-vindo. Não, nem todo mundo me conhece, não. Primeiro, obrigado, Vilela. A satisfação tá aqui, né? Eu, inclusive, estava colocando nas redes o link dessa transmissão ao vivo, falando, né, que é o maior podcast do Brasil. Você recebe pessoas de todos os lados. Acho que isso daí realmente é algo importante, algo interessante. E que no debate cada um tire a sua conclusão. Né? Para aqueles que não me conhecem, antes de ser deputado federal, eu sou policial federal, sou advogado também, né? Pai da Geórgia, pai do Jair Henrique, casado com a Heloísa. E desde 2018, principalmente depois do meu segundo mandato, no terceiro atualmente, mas no segundo, quando eu presidia a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, acredito que cumpri uma missão relevante, não deixando na minha mesa nenhum tratado internacional importante para ser aprovado. Nós aprovamos tudo que foi matéria de Estados Unidos e Israel, e muitas portas foram abertas para que eu pudesse ir ao exterior. E eu aproveitei que o presidente Bolsonaro se concentrava muito nas questões internas e acabei, né, dando esse giro, e muito bem recebido. Hoje em dia, você pode ver, por exemplo, o primeiro-ministro Vitor Orbán estava hoje tweetando apoio ao Jair Bolsonaro, né, você tem o Trump, com frequência também conversa com o presidente argentino, Javier Milei. Então, essa envergadura internacional também é o que me permitiu desempenhar esse trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho feito nada diferente do que os nossos opositores fizeram no passado, né, apenas denunciando aquilo que, do nosso ponto de vista, são violações de direitos humanos. Eu acho que não é justo você querer punir uma pessoa por fazer isso, senão... Eu tô esperando a mensagem do Rômulo, não apareceu ainda. F. A gente vai mandar de volta para Venezuela quem denuncia o regime do Maduro, mandar de volta lá pro Ali Khamenei, todo mundo que denuncia o regime do Irã e assim por diante. Vamos lá, satisfação estar com vocês aqui. Demorei, Diogo também, né? Legal, bacana que vocês estejam aqui conosco. Sei que não será fácil, né? Vão vir perguntas incômodas e polêmicas, mas no final, deixa o público fazer o seu próprio julgamento. Deixa claro também que alguns jornalistas ficaram com medo aqui também, né? Esses dois toparam, mas tem muito falando, não, acho melhor não, mas na próxima você me chama e tal. Então também teve isso. Também teve isso. Só pra te dar, se quiser começar, Vilela, acabei de ver aqui na imprensa que as minhas contas bancárias estão bloqueadas. Né? A Alexandre Moraes acabou de bloquear as minhas Oi? contas bancárias. Mas, só pra te dar, se quiser começar, Vilela, acabei de ver aqui na imprensa que as minhas contas bancárias estão bloqueadas. Né? A Alexandre Moraes acabou de bloquear as minhas contas bancárias, mas obviamente em nome da democracia, né? Mas isso que eu ia pedir. Não, 26 não vai ter reeleição do Lula, cara. Não, esquece. Rapaziada, não vai ter reeleição do Lula. Não vai ter reeleição do Lula. Dito isso, eu descobri através da live do Bisoto que quem faz a apuração das eleições aqui no Brasil é a Oracle. Uma Big Tech grotescamente grande dos Estados Unidos. Se rolar sanção e a Oracle não fazer a apuração das nossas eleições, aí o Lula tá eleito. Beleza? Beleza? Então, enquanto a gente tiver Oracle aqui, a gente tem uma chance. Se ela não estiver mais em atuação em território nacional... Nor mandou R$10. Salve, Pardo. Disso, antes de começar com as perguntas, Eduardo e o Paulo pode te ajudar também nisso. Vamos dar um contexto geral, uma linha do tempo, claro que com a tua visão, com a tua percepção do que está acontecendo, até chegar no dia de hoje. Um resumão, e aí a partir daí a gente começa as perguntas. Foi pro Paulo ou foi pra mim? Pra você, com o Paulo, ele pode te ajudar a complementar. Mas eu queria, a partir da tua visão, daí dos Estados Unidos, o que aconteceu desde aquele dia que você participou aqui, quando teve a votação pro Bolsonaro, até hoje, o que tá acontecendo? Vamos lá. Eu de fato tenho uma entrada muito boa aqui a diversas autoridades americanas, porque basicamente desde antes de 2018 até eu tenho trabalhado nesses contatos internacionais, né? Sempre vi muito valor em fazer esse tipo de coisa, porque eu vi que a esquerda acaba fazendo isso de maneira muito mais organizada, né? Eu até costumava falar, o que sai na Folha de São Paulo, o que sai no Le Monde, no The Guardian, no The New York Times, e eles são muito bem conectados. Então você pode ver, por exemplo, no passado, quando teve aquela campanha lá para a libertação do Lula, o Zanin vivia nos fóruns internacionais, né? Depois até o próprio Boulos foi a Portugal, foi a outros países, e na verdade o que eu estou fazendo aqui é basicamente isso, só que tem algumas diferenças, né, nas nossas atividades em matéria de mérito. Por quê? Porque eu, começando agora a contar essa história propriamente dita, Vilela, o Trump me citou aqui no CPEC. CPEC é o maior evento de conservadores do mundo. Acontece desde 1973. Começou com o Ronald Reagan. A última versão foi agora em fevereiro, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos. E o Trump ele me citou no meio do público. Ato contínuo, eu retornei ao Brasil e eu comecei a ver alguns parlamentares de esquerda subindo na tribuna e dando alguma entrevista, subindo o tom, dizendo que eu estava fazendo uma conspiração contra o Brasil, né, um ataque a... Lucas, primeiramente, você aposta sua mãe, porque ela vive distribuindo aí. Segundo, Chacal mandou 10. Chacal,
Donate apenas para exaltar meu pai, que correu atrás da minha cidadania italiana quando eu tinha 3 anos. Minha esperança é a missão, se a feijoada azedar. Lutem dai que eu luto daqui, TMJ, Fábio e Bolha. Eu vou lutar de lá enquanto vocês lutam daqui, beleza? Se der em 26, irmão, puxei o carro. Ai! Ah, não! Sai! Trabalho não! Nossa, trabalho não! Ah, não! Trabalho não! Nossa, me deu até uma alergia. Nossa senhora, deu até uma coceira aqui de só imaginar trabalhando. Meu Deus do céu. Que pariu. Mas, eu não quero ser CLT! O que eu tava falando é o seguinte, ano que vem eu tenho a certeza de que não teremos internet nas eleições. Não é tipo, talvez não. Eu tenho certeza que todas as redes sociais vão cair nas eleições. O Twitter caiu, mano. A gente ficou 3 meses sem Twitter, beleza? No meio das eleições. Então eu tenho certeza que a gente não vai ter Twitter, não vai ter Instagram, não vai ter Facebook. Certeza. Eu tenho certeza que vai cair WhatsApp, Telegram. WhatsApp talvez não, mas o Telegram vai cair. A soberania e tudo isso que vocês conhecem. Certeza. Certeza. Então, quinta-feira, por um acaso, dias antes eu havia comprado um voo. Eu liguei pra minha esposa e falei, amor, vamos. Moveold VPN. É isso. O Moveold é a única alternativa que vocês têm. Porque ele é o melhor VPN do mundo. VPN pago, VPN Premium. É o melhor do mundo. Nossa, que tá convidando a gente. E aí ela falou, vamos ter um feriado. Só que não tinham muitos feriados prolongados. E aí eu falei com ela, vamos dar uma olhada, ver como é que estão os preços para ir no carnaval. E os preços estavam bons. Decidimos ir no carnaval, que é um feriado que o Congresso fica uma semana, basicamente, de recesso. E por coincidência, né, essa passagem que a gente havia comprado pouquíssimos dias antes, na quinta-feira, peguei um voo e vim aqui para os Estados Unidos. Né, sexta-feira, se não me engano, comecei a ver matérias na imprensa. Não existe VPN grátis, irmão. Você paga de um jeito ou de outro. O Alexandre de Moraes havia enviado para o PGR uma demanda do líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, pedindo para apreender o meu passaporte. Como eu já sei o modus operandi do Moraes, onde ele não se importa muito com a lei, porque ele já sabe que é muito difícil a atual composição do Senado fazer o impeachment dele, o que na minha opinião seria o mais justo nesse momento, ele mandou o expediente para o PGR responder sim ou não, e deu 5 dias de prazo. Ou seja, ele muito provavelmente não sabia que eu estava nos Estados Unidos. E uma vez aqui, eu esperei o PGR dizer se iria ou não apreender o meu passaporte. Isso seria para esculachar, né? Porque o meu partido já estava me indicando para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que, por exemplo, analisará dentro dos projetos cerca de 37 acordos que o Lula assinou com o Xi Jinping. Algo muito interessante para o atual governo. Então, fiquei aqui, esperei os 5 dias, 6, 7, 8, 9, veio uma entrevista do PGR, ele falou que ele não julgava o meu caso porque não era relevante, e depois de 18 dias sem resposta, eu anunciei que não retornaria ao Brasil. 2 horas após o meu anúncio, o Procurador-Geral da República, né? Valeu, Matos. Matos mandou R$10. Pardo, me explique algo da vida de solteiro. Com Muissa, tô indo no cinema ver filme. Até aí tudo bem, mas sem uma de fé me vejo obrigado a ir ver filme decente sozinho. É normal isso? Primeiramente, por que você se importa com a opinião da mulher pra escolher o filme? Tipo... É só levar ela pra ver o filme. Foda-se. Tipo, foda-se. Beleza? Eu não quero... Não, filho, eu não vou assistir um filme merda. Eu vou assistir um bom filme no cinema. A gente vai assistir. Beleza? Caralho. Porque, segundo, a mina vai ver qualquer merda com você se ela gostar de você. Pardo, qual o corte que você fala do Tarcísio? Corte que eu falo do Tarcísio, eu falo no corte que eu soltei hoje. Tapa membro, mas vai sair amanhã, terça-feira, vai ser o vídeo no meio-dia, que é o do Bolsonaro. E eu falo dessa calcificação da direita em torno do Centrão e Tarcísio, e que isso vai ser uma merda. Isso vai ser um pesadelo de você superar e destruir. Então, declarou que a minha atividade aqui não era ilícita. No mesmo dia, Alexandre de Moraes arquivou. Porque o Tarcísio, ele vai vir com o papo, um broche gay dele, de acordão, de pacificação nacional, de fim da polarização. Desculpa, cara, você lidar com um inimigo ideológico e claro que é o PT, é muito mais fácil do que você lidar com um inimigo que você não considera um inimigo porque ele não é ideologicamente explícito na sua posição, que é o Centrão e o Tarcísio. Tarcísio não vai resolver problema nenhum, irmão. Tarcísio tá cagando. Tarcísio é prudente e sofisticado, irmão. Vamos ponderar. Vamos fazer um acordo com o Supremo. O processo. Eles não queriam, Vilela, uma monobola, irmão. me dar o rótulo de perseguido. E
poderiam falar, né, Eduardo não responde nada, o Brasil ele não volta porque ele não quer, etc. Deu a chance para emplacar essa narrativa. No entanto, e aí já encaminhando para o final, ocorreu aqui uma oitiva do secretário de Estado Marco Rubio, que é o equivalente ao nosso chanceler, é o 01 da parte internacional do presidente Donald Trump. Uma oitiva dele, uma audiência pública no Congresso, em que ele respondeu ao deputado. E eu votarei nesse bosta se for necessário no segundo turno de 2026, se o PT estiver do outro lado. Que merda. Que bosta. Por isso que eu vou trabalhar incansavelmente para colocar o senhor Renan Santos no segundo turno de 2026, beleza? É isso. Quero que o Tarcísio se foda. O qual eu havia encontrado uma semana antes, ele respondeu que sim, que muito provavelmente o Alexandre de Moraes seria sancionado pelos Estados Unidos. E aí mudou da água pro vinho. O que 2 meses antes não era motivo de uma investigação, agora eles desarquivaram o processo. E nessa altura do campeonato, aos bolsonaristas do chat, o Bananinha não vai ser o candidato. Esquece. O Bananinha não vai ser o candidato do Bolsonaro. Ele não vai ser. O Bananinha é maluco, beleza? O Bananinha, da família Bolsonaro, ele é o único que escutava o Olavo. Se dá pra falar que essa é uma qualidade dele. O Bananinha é o único que ouvia Olavo. Ele é o único que tem proximidade com o Figueiredo, com os retardados do Quinto Elemento, que são os bostas, mas pelo menos eles pensam. Ele tá entendendo? O Bananinha, diferente dos seus irmãos, ele é o melhor. Porque ele é maluco. Ele é, sabe, ele é fora do prumo. Ele é kamikaze. Vocês estão vendo, ele é um kamikaze. Então, aos bolsonaristas do chat, infelizmente pra vocês, e dos comentários, o candidato do bolsonarismo não vai ser o Bananinha. Porque vão expedir logo mandado de prisão e ele não vai disputar a eleição ano que vem. Ele vai perder os direitos. Esquece. Então, o Bananinha vai perder os direitos políticos. Não vai ser o candidato. O que vai sobrar pro bolsonarista é defender o Tarcísio. Sem saber a merda que eles estão fazendo. Engraçado que o pessoal... Olha que merda, né? Teoria da ferradura, né? Dentro da direita. O pessoal do Quinto Elemento, a galera do Mafinha... Eles também veem o risco que o Tarcísio representa. Por isso que eles geraram as p****as do Eduardo Bolsonaro. O pessoal do Quinto Elemento se tornou a p*** do Eduardo Bolsonaro porque eles enxergam nele esse kamikaze, esse maluco, que não é o cara que vai chegar e gerar esse apaziguamento geral. Então, tipo, os caras do Quinto Elemento veem a mesma coisa que eu tô vendo. A diferença é que eles acham que o Eduardo Bolsonaro é capaz de fazer alguma coisa e eles acham que ele será o candidato. E ele não vai ser. E porque o Eduardo dá ouvido a eles, né? O Eduardo tá lá fazendo live com eles. Resumo da ópera. Os caras do Quinto Elemento, eles querem guerra. Utilizando o bolsonarismo. Eu também quero guerra. Mas eu não vejo que o bolsonarismo vai servir de alguma coisa. O Jair tá há 6 anos abrindo o c... pra todo mundo entrar. Caralho. 6 anos dando o c... pra todo mundo. Esquece. Dali não vem porra nenhuma. O bolsonarismo é cookie demais pra entrar numa guerra. Voltaram a vir atrás de mim, ameaçando com mais de 12 anos de cadeia. Porque essa é a passa de 12 anos de cadeia, somadas todas essas... Bom, mas passando tudo isso daí, o Eduardo Bolsonaro não vai ser o candidato. Por quê? Porque não vão deixar ele ser candidato. Em poucas palavras é isso. O regime, o STF, o painho não vai permitir com que o Eduardo Bolsonaro seja o candidato. Miguel Plaza mandou R$10. Olha, Miguel. Dica gamer e barata. Você pode configurar seu próprio servidor VPN usando um Raspberry Pi ou Libre Computer, que é uma opção mais em conta ao Raspberry. Obrigado. Iosif, deixa essa cal aí. Dê uma olhada nisso daí depois. Eu preferiria... Eu sou um vagabundo, eu pago pelas coisas porque eu tenho preguiça de organizar, sabe? Mandou R$10. Olha o Boomer. Eu esperava que esse velho do caralho ia foder o paz, mas não pensei que seria tanto. O pior é saber que esses bostas nem vão sentir. Quem vai se foder somos nós repositores de açaí. Que ódio. A gente que vai pagar a conta. É a gente que vai pagar a conta, beleza? É a gente que vai pagar a conta. Essa é a parte mais divertida, mano. Essa é a parte que me deixa radiante. Como nenhum desses caras vai sofrer as consequências. Aqui. Eu tô com medo, chefe. Eu estou tossindo. Bullying de Trump contra o Brasil sai pela culatra, diz o jornal. Segundo o Washington Post, Trump ameaça romper laços com o segundo país mais populoso do hemisfério em apoio a Jair Bolsonaro. O artigo publicado no Washington Post, escrito pela colunista
não é americana, na segunda-feira alegou que a intimidação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil está sendo pela culatra. Na perspectiva do Trump, tipo, é absolutamente irrelevante. Mas, segundo o jornal, Trump ameaça romper os laços com o segundo país, blá blá blá. Aqui, o artigo alega que as ameaças tarifárias de Trump levam outros países da região a se curvarem diante de Washington. Boa noite, meu caro amigo Renato. Valeu, Bob! Novo plano de moradia Imperatriz, clima tropical, vizinhança animada e sofá preto para quando a perda é total. Alugue já! Olha, se tem uma coisa que eu odeio, é vizinhança animada, beleza? Agradeço a oferta mais uma vez, mas eu declino. Beleza? É isso aí. Tamo junto, Yabov. Tomando. Eu ia dar um porre no Yabov esse fim de semana. Eu só não esperava que eu ia ter uma dor de cabeça incapacitante. Eu fui pra casa 9 horas da noite. É a primeira vez esse ano que eu volto pra casa antes das 6 horas da manhã num fim de semana. Nossa, mano. Nossa, que rolê maldito esse fim de semana. Que pariu. Não, insalubre. A idade chegou. Não, a idade chegou, bateu. Não, é cerveja, na verdade. Tô caindo do sofá. Não, eu deitei no sofá e dormi, mano. A economia brasileira é maior, mais diversificada que seus vizinhos. E se elude perceber uma oportunidade na crise. Coluna também cita o Xandão, afirmando que ele parece inabalável. Ele é inabalável. Porque é o seguinte... Uma coisa que o Alexandre de Moraes não pode agora é mostrar fraqueza. Vamos puxar o exemplo histórico da Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela colapsa depois de alguns anos porque ela foi feita nas coxas. Beleza? A Operação Lava Jato, ela começa pequena, focada em casos envolvendo empreiteiras. E ela vai escalando, e expandindo, e se diversificando, e se ramificando. E basicamente se torna a grande operação do Brasil, centralizada em, sei lá, 100 procuradores, menos. E aquela merda começou a ser feita nas coxas. E, cara, quando sai o Vaza Jato do Glenn Greenwald, a Lava Jato, ela colapsa como um castelo de cartas. Tá ligado? Quase que um processo que levou 6 anos, ele está sendo desfeito até hoje. E é muito fácil de desfazer. Basicamente, você tira um fio e aquela merda colapsa inteira. E basicamente, um monte de condenação foi cancelada, multas foram canceladas. É isso, destruiu a porra toda, beleza? Destruiu tudo. O Xandão é o seguinte. Se o processo da Lava Jato foi feito nas coxas, o inquérito infinito das fake news, ele é injustificável. De um ponto de vista jurídico. Ele é ridículo, ele é patético. O inquérito das fake news, ele só se sustenta em Alexandre de Moraes, que provavelmente tem 1.300 de testosterona teste recente. Então, o cara, enquanto ele estiver bancando esta porra, e ele é ministro do Supremo, virtualmente nada pode tirar ele dali, cara, o inquérito das fake news está de pé. Agora, se ele demonstrar fraqueza, o que as pessoas esperam agora, inclusive entre aliados, é sangue na água. Se o Xandão vacilar, se o Xandão demonstrar fraqueza, não é que o bolsonarismo vai tentar cortar a garganta dele. O petismo vai cortar a garganta dele. Os seus colegas do Supremo vão cortar a garganta dele. O Torneiro Mineiro mandou R$10. Trump e o Xi Jinping estão jogando joquempo para ver quem vai mais comer o UC do Brasil. Infelizmente, nos os BR que vamos receber a caralha no brioco, alimentos, combustível, saúde. Seremos uma Cuba gigante. Não, uma Cuba não. Mas a gente vai virar um grande Irã. A gente vai virar o Irã. Nós seremos o Irã. Nós seremos o Irã. É isso. O Brasil vai ser um grande Irã. Um grande Irã. Então a gente vai ser a porra do Irã, sancionado pelos americanos, sancionados pelos europeus. Fudido. A gente tá fudido. Então, o ponto é, o Xandão, ele não pode dar pra trás. Ele simplesmente dobra a aposta. Sempre. E vai escalar sempre.
Uma hora ou outra ele vai se dobrar. Pode levar uns 6 meses, pode levar 5 anos. Mas quando ele abaixar a cabeça, o inquérito das fake news vai ser desfeito em 5 dias. Tudo que ele tá trabalhando nos últimos anos vai evaporar assim, irmão. E ele vai ser preso. O destino do Xandão ou é morrer no poder e solidificar o regime em torno dele e ele virar de facto um chefe de Estado em um regime policialesco, ou ele vai ser preso. É 880. Pra mim é 880. Ou ele vira o nosso ditador, de fato, ou ele vai ser preso e destruído pelo sistema que ele criou. Ou o Xandão vira um César ou ele é preso. É 880. Não, eu acho que não. A não ser que aconteça o que eu disse que vai acontecer se o Tarcísio assumir. O Tarcísio vai chegar, panos quentes, vai pacificar com o Supremo e nada vai acontecer. Ele vai dar anistia ali pro Bolsonaro, mas vai fazer um grande acordão. Um grande acordão que vai travar o regime de novo em Nothing Burger. No pior cenário possível, sabe? Porque o Brasil, como ele está, ele é insustentável. Então, o grande acordão de 26 é isso. É a bosta do Tarcísio chegando e pacificando com o Supremo e acabando com a guerra. Como? Destruindo o inimigo? Não. Se juntando com o inimigo. Pacificando. É isso, colocando panos quentes e o regime de 88 se mantém de pé. Insustentável, uma bomba relógio, isso daqui é uma bomba relógio. Mas ele vai colocar uma camada de terreno em cima para tentar tocar o barco e fazer muitas reformas e muitas estradas e várias pontes e novas hidrelétricas. É o Tarcísio, pá! Asfalto! Concreto! É isso que vai ser. E óbvio, né? Vamos lá, já falamos isso, eu já falei isso. Você acha que o Xandão não vai exigir do Tarcísio pra pacificar? Olha, é o melhor acordo do mundo, cara. Imagina esse acordo. Xandão, ele tem bastante tempo, ele vai ficar no Supremo até 2050. Em 2052, eu acho. Ele vai ficar no Supremo por mais de 20 anos. Ele pode chegar pro Tarcísio e falar: vamos pacificar. Eu paro. Eu encerro o inquérito das fake news. Revejo as penas. Você dá o perdão ao Bolsonaro. Eu encerro a perseguição. Porém, Tarcísio, eu quero 3 ministros. Aí o Xandão indica os 3 ministros dele. Meu. Vocês estão preparados para ver isso acontecer? Estão preparados para ver isso acontecer? Porque eu consigo ver isso se materializar na minha frente, sabe? O Xandão exigindo 3 ministros, senão ele destrói o governo do Tarcísio. Eu consigo ver isso na minha frente. Beleza, pode não ser 3, mas 2 com tranquilidade. Vai lá e exige 2 ministros e acabou. É isso. E dessa forma, o Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo, vai ter maioria no Supremo Tribunal Federal. Sabe? Pô, o Xandão, ele é um cara claramente paciente porque ele tá vendo o Bolsonaro sangrar há 3 anos. Há 3 anos que ele, se ele quisesse, ele despachava uma prisão pro Bolsonaro e encerrava essa putaria. Não, ele é um cara paciente. Então o tempo tá a favor dele. Então, cara, o cara vai lá, vai apaziguar, vai tomar o controle do Estado brasileiro através do judiciário, porque meio que essa é a ideia, sabe? É o século do judiciário. Inclusive, o doc que eu estou escrevendo agora, eu abro com a frase do Alexandre de Moraes. A primeira frase do novo documentário é essa daqui, proferida por Alexandre de Moraes no Gilmar Palusa esse mês, em Portugal. O século XIX foi do parlamento.
O século XX foi do executivo. E, agora, o século XXI é o do judiciário, declarou o ministro Alexandre de Moraes em julho de 2025. Irmão, eles sabem, cara. É um projeto. Tem mais de uma década. De acordo com suas palavras, o Tarcísio Prudente Sofisticado será uma MUF em escala nacional. Isso para o PUBI será o sonho. Prevejo 80% para mais de aprovação. Ele vai pacificar, mano. O Tarcísio vai pacificar, porque é isso que ele tá fazendo em São Paulo. Petista que votou no Haddad aprova o governo Tarcísio. Isso vai ser em escala nacional. Ele não vai destruir o sistema. Ele vai dar uma sobrevida de 8 anos para esse sistema merda, esse país que não funciona, essa Constituição desgraçada. E aí, amigo? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Cara, vai ser uma desgraça. Isso é desgraça, vai ser uma desgraça. E aí, chega no segundo turno. Infelizmente, Renan Santos não foi pro segundo turno. Chega no segundo turno. Você vai votar. Quem que você vai votar? Vai votar no PT ou no Tarcísio? Olha que merda. E todos vocês sabem, eu sei. Todo mundo vai consciente pras urnas. 1-0. É isso. Porque do outro lado é o PT. Tá ligado? Nossa, que merda. Eu juro por Deus, cara. Segundo turno de 2026, eu não existe. Eu vou a eleição pra mim vai ter acabado. Pra mim vai ter. Para mim, existirão eleições apenas no primeiro turno. O segundo não existe. A não ser que aconteça algo absoluta. Um cometa Harley passe e aconteça algo que ninguém espera. Mas. É cometa Harley, né? Pode não acontecer. Então. Irmão, no segundo turno não vai existir pra mim, mas já tá dado o recado aqui. Qualquer aberração que aparecer ali contra o Lula, eu estou votando. Ou o PT. Então, que bosta, né? Que merda. Entre a cruz e a espada aqui nessa porra. Essas penas que eles me acusam, estão me acusando de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Estão me acusando de coação mediante o processo. E tem mais um outro crime ali, acho que é obstrução de justiça. O Zema é a mesma merda, cara. Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, Leite, todos esses 5 merdas aqui, esses 5 bostas, eles querem um grande acordão e fazer bastante estrada, bastante ponte. É isso que eles querem, pô. São genéricos do Centrão. Eles querem acordão, eles querem pacificação, eles querem fim da polarização. Obstrução de justiça, eu acho. Não sei se estou me alongando, deixa eu saber, tá, Vilela, mas eu já tô... Vai ter bastante UPA. Mas muita estrada. Nossa, vai ter muita estrada. O Brasil será recapeado. Então, depois disso tudo, o Alexandre de Moraes ele começou a cada vez mais dobrar a aposta. Né? E a gota d'água foi quando ele colocou a tornozeleira agora no Jair Bolsonaro que seguiu todas as ordens do Moraes, mesmo entendendo ilegais ou inconstitucionais, mas ainda assim, Moraes agora basicamente coloca o presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e até proibido de dar entrevista, coisa que não ocorre nem com o traficante de drogas no Brasil. Enfim. Olha, Maragato. Maragato de Poço Blanco mandou R$11,11. Tá meio forçado esse nazinho com o Tarcísio. Afinal, como os miguxos do MBL pensam que terão sucesso batendo em bolsonarista. Sem criticar o STF e críticas brandas ao PT, sei que precisa iludir, mas pô... Eu não sei, eu só sei que eu quero bater nos outros. Foda-se, tá ligado? É isso aí. E outro, o Tarcísio é bosta de um positivista. De olho, Nois da Silva mandou R$10. Oi, de olho. Se os embargos acabarem se tornando um grave risco aos gordos salários e pensões dos milicos, eles poderiam sair da inércia eterna e fazer algo? Cara... O seguinte, vamos lá, voltando aos embargos... Então, os militares, eles só se mexem se você meter a mão... Não há risco dos gordos salários e pensões dos militares ser afetados. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Não há a menor possibilidade. Não há a menor possibilidade de ter... do exército ali ser afetado com nada que aconteça. Beleza? Mas é que eles se estressam. Na real, eu tenho medo dos militares se revoltando. Eu não quero que eles façam algo. Porque toda vez que milico mete a mão na política, a gente se fode.
por 15 anos. Beleza? Eu definitivamente não quero essas bostas desses militares saindo da caserna, de novo. Sabe? Toda vez que eles saem da merda. Então eu tô de boa. E sobre o Tarcísio é um bosta. Beleza? O Tarcísio é um bosta. Ele é mais um político genérico do Centrão. Você vai ganhar suas reforminhas. Você vai ganhar o seu crescimento econômico de Valentim mandou R$10 de vírgula. Com meu pai. Nós estamos fazendo um lançamento de curso sobre IA. Só nós dois, na raça. Domingo a domingo, 7 da manhã até 11 da noite. Edição, estudos. Caralho. Estou com medo. Cara. Todo mundo tem que estar com medo. Todo mundo tá com medo. Esse é o ponto. Todo mundo tá com medo. E tipo, quem não está com medo é porque não tá analisando a situação da forma correta. Eu vou falar pra você desistir? Nem fodendo. Eu vou falar pra você dar all-in nessa porra, porque o seu trabalho, pelo que você descreveu, você pode fazer ele em Buenos Aires. Então fica tranquilo. Então, a tese do Pessoa sobre o Tarcísio me faz gostar dele 20%. É uma tese que eu conversei com... O Wallace provavelmente é a pessoa que mais odeia... O Wallace Mesquita, roteirista de Amigos da Nação, é provavelmente a pessoa que mais odeia o Tarcísio que eu já conheci na minha vida. Ele odeia o Tarcísio. E sempre odiou o Tarcísio. E enquanto eu elogiava o Tarcísio, que nem eu elogiava uns meses atrás, ele me xingava, mandava eu tomar no cu. Hoje eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer, mas o Pessoa tem uma tese. Eu não quero falar da tese do Pessoa, enche um saco dele. Beleza? Porque o Tarcísio é prudente e sofisticado. O Wallace odeia o Tarcísio porque ele é um bosta num positivista, prudente e sofisticado, que vai fazer reforminhas. Ele não vai falar, eu já tentei. Se ele não falar, o BH, você sabe da tese, não sei se o BH tá no chat. O BH sabe da tese do Tarcísio. A tese do Pessoa do Tarcísio. Não vou falar, vocês que se f... Dito isso, vocês vão ter 8 anos de crescimento econômico, porque eu sei que é isso que vocês querem. Vocês vão ter crescimento econômico, sendo que 27 a gente vai explodir, né? Então, cara, olha, ele vai fazer reformas, vai fazer muitas reformas, vai fazer uma nova reforma da Previdência, uma nova reforma trabalhista. Ele vai fazer muitas estradas, muitas pontes. Aí em 2034, o PT ganha de novo. É isso que vocês querem? Tá bom pra vocês isso? Beleza. Se tá bom pra vocês, ótimo. Vota no Tarcísio com convicção. Pra mim, não. Beleza? Eu não quero reforminha. Foda reforminha. Pega tua reforminha e enfia no c... beleza? Isso daí acho que é uma parte até que a gente vai concordar. Né? O Demoli foi muito crítico, inclusive, nesse ponto, com relação ao Felipe Martins. E nós estamos aqui, nesse momento de hoje, onde o Trump, né, colocou tarifas no Brasil. As tarifas do Brasil são as maiores do mundo, né, dessa última leva, justamente porque o Trump tem dito que existe um problema institucional. E a minha crítica é para com aqueles que acham que vão resolver essa situação. Tipo, adianta a reforminha? Cara, a reforma da Previdência, ela passou em 2019. Vocês sabiam que a gente já tá precisando de uma nova reforma da Previdência, né? A gente já precisa de uma nova reforma da Previdência. A Previdência vai explodir. Não adianta reforma, rapaziada. Beleza? Não adianta reforma. Vocês estão entendendo que reforminha não resolve porra nenhuma? São apenas olhando com foco na parte comercial. Isso não ocorrerá. O inquérito das fake news foi aberto de ofício violando a inércia da jurisdição pela última instância do judiciário, entregue de ofício e sem sorteio para o relator violando o juiz natural, para investigar um fato que não é crime, violando a legalidade e que ainda que fosse crime, as vítimas seriam as pessoas dos ministros, no qual o relator é vítima, delegado, promotor, juiz e parte do colegiado que vai julgar os recursos, violando o sistema acusatório. Esta merda vai... Cara, na moral, se tiver sangue na água, esta porra colapsa em semanas. Semanas. Pra vocês entenderem o poder que o Alexandre de Moraes tem. O Trump tem dito reiteradamente que não é só Bolsonaro, são seus apoiadores. Tem a questão da decisão das Big Techs, do Supremo Tribunal Federal. Que o Tarcísio vai ser tipo o Macri, irmão. Perfeita comparação. O Tarcísio vai ser um Macri
A gente não precisa do Macri, a gente precisa do Milei. Beleza? Pega o Macri e enfia no... Será que o Paulo consegue falar melhor do que eu? Então, o conjunto da obra, liderada pelo Alexandre de Moraes e com o suporte do Lula, é que está fazendo o Brasil chegar nesse ponto de, em 1º de agosto... Cortei a epiderme. Heitor. ser tarifado em 50%. Não era o meu desejo, tá? Sempre trabalhei para sanções individuais do Alexandre de Moraes, mas, né, o presidente Trump, dentre as alternativas... Ih, ó, já deu uma recuada, já. O suporte do Lula é que está fazendo o Brasil chegar nesse ponto de, em 1º de agosto, ser tarifado em 50%. Não era o meu desejo, tá? Sempre trabalhei para sanções individuais do Alexandre de Moraes, mas, né, o presidente Trump, dentre as alternativas dele, escolheu essa, e eu acredito que agora é o momento da gente fazer pressão para que acabe com esse sistema, né, de julgamentos antecipados, de juízes fazendo declarações na imprensa, perguntas do tipo, por que o Jair Bolsonaro está sendo julgado na Suprema Corte? Não, ele porque pegou mal ele cantar a vitória das sanções e mandar o thank you Donald Trump no Twitter. Pegou mal pra caralho. Faz sentido ele dar uma recuada aqui. Faz sentido, faz muito sentido dar uma recuada aqui e falar, não, eu tava trabalhando para sanções individuais, não queria que o empresariado brasileiro se fudesse, porque pegou mal pra caralho. Quando ele não tem mais foro por prerrogativa de função, deveria iniciar o processo dele na primeira instância. Enfim, a gente está expondo, basicamente, toda essa perseguição contra o Jair Bolsonaro. Então não parece ser nós. Nem só contra o Jair Bolsonaro. Você me permite pular aqui um pouco em cima de você, Eduardo, te interromper um minuto, que eu acho que vale pro Vilela, que talvez ele esteja interessado na linha do tempo desde o início. Sim. Porque esse foi um processo que começou ainda em 2022. O que aconteceu? Votaria no Bananinha contra o Lula? Não, porque ele não vai ser candidato. Ele vai tomar um pedido ele vai entrar no Interpol, irmão. Você acha que o Xandão vai deixar esse cara solto? Esquece. Em 2022. Bananinha é carta fora do baralho. E esse é o meu entendimento pessoal, não falo... Tipo, eu não vou precisar tomar essa decisão, porque ele não será candidato. Mesmo que ele queira, ele não vai ser candidato. Necessariamente pelo Eduardo pode concordar ou não, mas em 2022 o Brasil foi vítima de um verdadeiro golpe. O entendimento que o Alexandre... É isso, a gente tá fugido, vai ser o Tarcísio, rapaziada. Moraes deu um golpe de Estado que se consumou em 2022 na condução do processo eleitoral naquele momento. Um processo que não teve absolutamente nenhuma isonomia e que se utilizou de um sistema com diversas vulnerabilidades e que não contava com a credibilidade da população. De boa parte da população brasileira, milhões e milhões de pessoas questionavam e ainda questionam a credibilidade do nosso sistema. Gosto muito do casal gay New Classics, pelo fato deles não apoiarem de forma alguma a figura do Bananinha, mas estão tratando a forma dele agir como nos últimos dias como extremamente based. Então, eu entendo todos os argumentos dos Novos Clássicos. E não vou rebater aqui. Porque é a alternativa que sobrou pro Bananinha, né? O que caralho o Bananinha e o Bolsonaro e o bolsonarismo tem pra fazer agora? Tipo, não existem meios de ação pra esses caras. Não existem meios de ação pra eles. O que sobrou pra eles é isso. Kamikaze. Olha, Gustavo. Gosto muito de você. Conheci política por sua causa. Tamo junto. O vídeo da Dilma. Aquilo me despertou. Mas agora preciso focar 100% na minha vida. É tudo ou nada. Gosto da missão, mas ela é impossível. Irmão, foca 100% na sua vida que você já vai... Cara, se você foca 100% na sua vida, você já tá gerando um impacto maior do que... Muita gente no Twitter que fica falando de política o dia inteiro. Essa é a realidade. Gustavo, boa sorte na sua empresa com seu pai aí. Espero que dê tudo certo. E, cara, se houver a oportunidade, ó, puxa o carro. Eleitoral. Esse questionamento, essas críticas, foram respondidas com censura e truculência, de forma que o Alexandre de Moraes conseguiu consolidar o poder e levar o candidato que ele quis. Cara, o impacto de um homem bem-sucedido na nossa causa é monumental. Monumental. Um homem bem-sucedido do nosso lado gera um impacto gigantesco. A presidência da República no Brasil. O meu entendimento pessoal foi que naquele momento não havia mais instrumentos de reação institucional no Brasil. A gente não precisa do incel fracassado, a gente precisa de gente bem-sucedida que assume o controle da própria vida e sabe, e vai pra cima. O presidente Bolsonaro ele tá respondendo um PAD na PF pelas sanções. E por pura coincidência, um dos possíveis efeitos secundários de uma condenação no PAD é a perda de direitos políticos. Detalhe, um dos sancionados foi o diretor-geral da PF e outro ministro da Justiça, chefe da PF. O Eduardo Bolsonaro, ele não será candidato porque ele vai perder os direitos políticos em 2 tempos, irmão. Em 2 tempos, o Eduardo Bolsonaro vai perder esses direitos políticos. Até o final do ano, cara. Eu aposto com vocês aqui. Eu aposto com vocês aqui uma live de 72 horas. Que o Eduardo Bolsonaro perde os direitos políticos até o fim do ano. Cara, o Flávio é um cara do apaziguamento. Vamos lá. O Flávio é um cara dos panos quentes.
O Carlos se tornou um cara dos panos quentes. O 04 virou um cara dos panos quentes. Se duvidar, a Laurinha Bolsonaro também tá pró-panos quentes e apaziguamento. Beleza? Então, tipo, hoje o kamikaze é o Eduardo. Realizou uma série de instrumentos de resposta que estavam contidos dentro da Constituição, isso que as pessoas hoje estão chamando de golpe. O presidente sempre fez questão de ficar dentro das 4 linhas, eu também sempre fiquei dentro das 4 linhas. Eu percebi que o lugar onde nós poderíamos ter algum apoio institucional diplomático seria os Estados Unidos. O que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele momento? Os republicanos tinham acabado de ganhar as eleições de midterm, as eleições de meio de mandato, e recuperado a maioria na Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos. Eu olhei e falei, olha, agora a gente tem uma oportunidade, porque até agora a esquerda está agindo sozinha, influenciando pesadamente, inclusive, o processo eleitoral brasileiro, com a ajuda do Joe Biden. A Laurinha vai pro Novo, a cara do Partido Novo. Né? Senadores e deputados democratas, etc. Eu falei, agora é uma oportunidade de contra-atacar. E comecei até as primeiras reuniões, naquele momento o deputado Eduardo Bolsonaro ainda não estava, com os parlamentares. Quando o deputado Eduardo Bolsonaro voltou, acho que estava viajando naquele momento final de 2022, eu procurei e falei, olha, você é a pessoa mais bem relacionada que existe dentro dos Estados Unidos. Ninguém dentro dos Estados Unidos tem um relacionamento melhor que o seu. Você já falou no CPAC várias vezes, é respeitado, a família Trump te adora, você é um cara, a gente precisa unir forças. E o deputado Eduardo Bolsonaro teve a sensibilidade de, naquele momento, falar, você tem razão, os americanos são a alternativa que nós temos. Mas naquele momento a gente só tinha o Congresso ao nosso lado. O príncipe americano que vai vir salvar o Brasil, né? E tínhamos um problema muito grande. Qual era o problema? Nem o brasileiro estava consciente de que o Brasil estava vivendo uma ditadura e que tinha sofrido um golpe de Estado, e muito menos os americanos e a comunidade internacional. Então aí começa um trabalho de várias frentes. Primeiro, eu estou deixando o plano inteiro aqui, o plano diabólico inteiro colocado aqui para vocês. O primeiro foi, vamos participar do máximo de podcasts, e vivam os podcasts, né? E programas de televisão, e entrevistas que nós pudermos, e o Eduardo e eu nos dividimos aqui em centenas, fizemos Jordan Peterson, PragerU, Dinesh Souza, Steven Crowder, One American News toda hora, Newsmax, foi na Fox News, todos os lugares que você puder imaginar, a gente foi. Chegamos ao ápice de fazer uma audiência pública dentro do Congresso dos Estados Unidos, que foi muito importante, e começamos uma questão de pressão, numa tentativa de, naquele momento, fazer uma pressão diplomática com um objetivo, que não era relacionado exclusivamente ao presidente Bolsonaro. Isso é um erro que as pessoas cometem com muita frequência, de personalizar a questão. É claro que o presidente Jair Bolsonaro é um perseguido político e é o símbolo maior dos perseguidos políticos no Brasil, mas ele não é o único. Então, dentro dos benefícios que a gente está buscando, muito mais beneficiado do que o Jair Bolsonaro vai ser a Débora, que pintou a estátua de batom, vai ser o Rodrigo Constantino, que está com câncer, se tratando e não pode utilizar as próprias redes sociais, vai ser o Alan dos Santos, vão ser as senhoras que o Alexandre mandou para o regime fechado, de novo, na semana passada, vão ser todos os brasileiros que hoje estão calados, porque têm medo de se manifestar. Uma pesquisa inacreditável mostrou no ano passado que 61% dos brasileiros têm medo de expressar suas opiniões nas redes sociais. Então, todas essas pessoas seriam beneficiadas. Bom, chegou o momento da vitória do Donald Trump. Donald Trump venceu as eleições. Então, todos os caminhos que nós estamos utilizando no Congresso passaram a ser focados ao Poder Executivo, onde o Eduardo e eu, pelas relações que nós tínhamos construído ao longo desse tempo, conseguimos ter portas abertas. E aí nós passamos de novo com esse trabalho de conscientizar o que vinha acontecendo dentro do Brasil. E aí nós fizemos, eu diria que dezenas e dezenas de reuniões no Departamento de Estado, no Departamento de Tesouro, no Departamento de Comércio, explicando, levando documentos, mostrando, olha, essa é a situação do Brasil, esses são os fatos do Brasil. Obviamente, no meio do caminho, o Alexandre foi dobrando a aposta, a gente fez um trabalho muito grande de conversa com a imprensa internacional, e você começou a ter The New York Times mudando de posicionamento, passando a explicar o que vinha acontecendo no Brasil, o Washington Post, o Wall Street Journal, o Financial Times, a The Economist, revistas acima de qualquer suspeita, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha de fato se tornado um grande tirano. Ele teve a treta dele lá com o Elon Musk, e isso também trouxe muita visibilidade ao assunto. Isso foi sendo construído, até que nós chegamos num momento onde as violações de direitos... É teoria da conspiração demais pensar que os Estados Unidos estão testando o Brasil para caso for necessário invadir aqui pela aproximação com a China e Rússia. Não é tão absurdo. É muito distante imaginar qualquer tipo de invasão americana, mas que tá rolando nesse momento. Uma pressão que pode derrubar o regime atual, tá. Os Estados Unidos tá aplicando o playbook padrão de derrubar regime. A questão é, o regime Lula vai colapsar ou não? Tipo, 88 vai colapsar ou não? Eu não sei. Eu acho que não. Humanos se tornaram flagrantes, as violações do Alexandre, da soberania americana, atacando empresas, indivíduos, residentes e cidadãos americanos se tornou flagrante, e o que se chama de corrupção, aqui nos Estados Unidos é visto como corrupção, que é a utilização do seu poder, da sua posição, com benefício político próprio e do grupo político que ele representa. A gente pode falar do benefício político próprio, porque em breve eu creio que a família do Alexandre de Moraes também sofrerá outras consequências dessas ações, justamente por questão dos benefícios próprios da corrupção que isso enseja. Mas... Digamos que viriam a Venezuela, tu acha que tem isso, conflito interno? Eu tenho certeza. Cara, se o Brasil se tornar um páreo internacional, uma moda Irã, a gente não vai, nós não teremos a resiliência dos ayatolás aqui para manter o país coeso. Não, a gente vai ver a Síria. Eu vejo na Síria o que vai acontecer com o Brasil. O Brasil vai seguir o caminho da Síria, grupos pequenos, armados, se revoltando em uma guerra civil que é impossível de compreender. Essa é a linha do tempo e foi assim que nós chegamos até aqui agora.
Shop Demore, em cima da linha do tempo, alguma pergunta? Sim, eu queria perguntar para o Eduardo. Eduardo, quem que você encontrou de mais alto nível aí da administração Trump nesse período? E se você diz que não pediu nada especificamente contra o Brasil, sanções comerciais ou tarifas, apenas sanções contra Moraes, se nessas conversas, não é, que vocês dizem ter apresentado a situação do Brasil, não surgiram essas ideias? Quer dizer... Então, não tem elites que estão conflitando, as elites são coesas. Mas o que eu tô falando aqui é dinheiro gringo entrando aqui, financiando grupos pequenos, separatistas ou revoltosos que querem fazer, sabe? Grupos financiados por americanos, grupos financiados por russos, que talvez chineses. Os chineses tendem a não se envolver nesse tipo de guerra. Mas, cara, você acha que não vai ter dinheiro francês financiando o grupo, atuando no norte e nordeste? Acho que não. Óbvio que vai ter, irmão. Todo tipo de filho da p vai colocar dinheiro aqui pra desestabilizar o Brasil de vez. Ladescal? Trabalho com design, foco em criação de artes para embalagens. Estou muito preocupado. Meus pais têm uma empresa de médio porte de plásticas. Ir para o Paraguai ou aguardar o futuro do Bostil. Paraguai. Estude profundamente o Paraguai. E sobre o que o Nescau falou ali, é uma empresa de médio porte que trabalha com foco em artes de embalagem. Se vocês não... Cara, eu estudaria profundamente o Paraguai. Cara, muita empresa simplesmente está migrando para o Paraguai. Mas não é pouca empresa, é muita empresa tá migrando para lá. É foda, cara. Por parte mesmo dos outros, das pessoas com quem vocês conversaram, se não surgiu. É o caminho lógico para todo mundo que tem empresa no Brasil. Olha, Miguel. Dica para o mano do curso: se já estiver fazendo, ignore. Aprofunde e apresente ferramentas simples para criar agentes como Lamflov, Maker, N8N, Fovize, etc. Para codar, Langchain, Lama Index, etc. A cal está dada. Surgiram essas opções. Olha, Miguel. Que seriam além de sanções contra Moraes. Essas opções que obviamente prejudicam empregos no Brasil, que são basicamente tarifas comerciais de 50%, né, proporções muito maiores do que outros países nesse momento estão recebendo. Uma coisa que eu entendo, eu vou repetir o que eu tô martelando há muito tempo. Essas sanções esse monte de embargo que os Estados Unidos vai estourar o nosso rabo, vai nos fuder muito. Todo mundo aqui no chat, todo mundo vai se prejudicar. Mas pro bolsonarista, isso não importa, cara. Porque o bolsonarista, ele não opera na lógica mendicante do Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Tipo, o PT só é o PT porque ele dá migalha para o eleitor dele. O Bolsonaro só precisa dar esperança, uma causa, um motivo para seguir em frente. Então, que fosse. Por isso que os caras estão defendendo sanção. Os caras querem que o Brasil tome o embargo da OTAN de 100%. Isso não é um problema pro bolsonarista, velho. Eles querem que se foda. Eles operam a favor do mito, sempre. Perfeito. Diogo, a gente não vive uma normalidade democrática no Brasil e eu tenho que preservar determinadas pessoas. Acredito que os principais agentes são desconhecidos da imprensa, né? Os que certamente, né, falam e se expressam mais publicamente com relação a isso. Eu destacaria aqui o Jason Miller, né? Eu acho que a gente deve... O Fux votou contra? Cara, o Fux é juiz de carreira, né, cara? O Fux opera numa lógica diferente do restante daqueles filhos do Supremo. Muito obrigado a ele em ter conseguido atrair a atenção do presidente para aquilo que está acontecendo no Brasil. Mas não é muito diferente, não. Não vou ficar aqui defendendo o Fux também. Desde o começo, a nossa ideia foi sancionar o Alexandre de Moraes, né? E depois, caso isso daí não surtisse efeito, seguir adiante em todas as demais autoridades que dão suporte para esse regime. Porque o Alexandre de Moraes ele não age sozinho. Ele age com o amparo de outras autoridades brasileiras. Quais seriam as outras? Desculpa, Eduardo. Quais seriam, já só para não perder aqui o fio da meada, quais seriam as outras autoridades que poderiam ser sancionadas após o Moraes? A lista é imensa, viu? A lista é imensa. Não, a lista é imensa, porque é importante saber que começa no Alexandre, mas o levantamento foi feito até chegar a agentes da Polícia Federal que trabalharam. Ele só quer garantir a mordomia pra ele, irmão. Garantir super salários. Eles querem que se... pessoas com posição-chave no Tribunal Superior Eleitoral, vai depender do tamanho do remédio amargo que a ditadura brasileira quer tomar e quantas pessoas que vão manter no ar, Diogo. Mas, obviamente, você pode começar pelo Alexandre de Moraes. Já foram sancionadas na semana passada outras autoridades junto do Alexandre na questão de visto, né? Então foi o Alexandre mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal e um Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É possível, extremamente possível, que venha uma nova leva de sanção de vistos mais abrangente, que envolva outras figuras, inclusive do Poder Legislativo. E você tem as sanções magníficas. Porque essa separação é importante que as pessoas tenham, né? As pessoas fazem confusão. Existe tarifa, que é uma taxa que é cobrada para as importações. Existem sanções de visto, que foram
foram essas levas que foram emitidas já na sexta-feira passada, e existem as sanções Magnitsky. Além destas, existem os embargos ao país. Então, são armas diferentes dentro do arsenal diplomático americano. Algumas pessoas vão sofrer sanções Magnitsky, outras pessoas devem sofrer sanções só aos seus vistos. As sanções Magnitsky que normalmente têm consequências financeiras, né? Mas quais outros nomes foram citados, Eduardo? Desculpa, pode continuar, por favor. Eu acredito até que as tarifas já viriam. Né? O Brasil há muito, você tem o Alexandre de Moraes atropelando a lei, a Constituição, fazendo Trump anunciou essas tarifas durante a sua campanha eleitoral. Perseguição muito semelhante àquilo que o Donald Trump sofreu nos Estados Unidos, então isso daí não é nem difícil você conseguir. Se eu não me engano, é o Barroso, né? O Barroso, ele quer se aposentar do Supremo sendo embaixador na Itália. Cara, é puta. Explicar para as autoridades americanas, né? O Trump ele tem nomeado, tem feito muitas nomeações pelo foco político, né? Nem sempre aquilo pelo foco técnico. Eu acho que ele aprendeu isso no primeiro mandato, né? Dá para você casar as duas coisas, botar gente qualificada. Imagina que 8 anos de Tarcísio farão nesse país. Nossa senhora, muita estrada, irmão. Teremos muitas estradas. Muitas estradas. Veremos o Brasil, sabe? Estradas. Até onde a vista alcança. Pontes. Em todos os lugares que você pode imaginar. Teremos muitas UPAs. Pô, onde você imagina vai ter UPA. Teremos BRTs. Talvez ferrovias. Quem sabe? Quem sabe ferrovias. Ó. Quem mais? Eu falei das estradas. Teremos muitas estradas. Pontes, estradas, pontes, estradas. Talvez barragens também. Agro. Teremos bastante subsídio pro agro. Aeroportos, talvez uma grande reforma nos aeroportos brasileiros. Hospitais também. E vamos recapear as BRs também. E é isso. Guerra contra o narcotráfico? Talvez operações pontuais aí, mas que não vão gerar um grande impacto. Mas teremos operações pontuais aí, sabe? Pelo menos uma a cada 3 meses ali, uma chacina bacana, tá ligado? Uns 50 pra mais. Pelo menos uma a cada 3 meses ali pra manter o público engajado. Fino. Então, é isso. O governo Tarcísio, ele envolverá bastante prudência, muita sofisticação. Teremos muitas estradas, muitas reformas, sabe? Muitas PECs. Talvez teremos até uma PEC do teto. E algumas operações policiais. Talvez a gente tenha até, ó. Já pensou? Quem sabe, ó. Escuta aqui, ó. Quem sabe? Uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Pô, teremos vários UPPs. É isso. Teremos e muitas estradas. Cara, vamos ter estrada na Rocinha. Beleza? E privatização pra caralho. Vai privatizar Correios, vai privatizar Petrobras, partes da Petrobras, mas muitas privatizações, muitas reformas, CLT, vamos ter uma nova reforma trabalhista, mas tipo, prudente e sofisticado, irmão, com bastante negociação no parlamento. É isso. E muitas estradas. É isso. Um governo moderado, beleza? E o Supremo lá. Vai sair do radar. Cara, eu acho que o Supremo não vê a hora de ficar 4 anos fora do radar. Ó, eu cravo pra vocês, Tarcísio eleito, vocês vão esquecer do nome de Alexandre de Moraes. Lembra na época da Lava Jato? Vocês lembram na época da Lava Jato que o nome Gilmar Mendes estava em manchetes o tempo todo? Vocês lembram? Cadê o Gilmar? Porra, tem 5 anos que não se fala do Gilmar. É exatamente isso que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. Vai dar uma abafada. Moderado. Moderadíssimo. O governo Tarcísio será moderadíssimo. Então, isso tudo. Do jeito que um bom liberal conservador gosta. Eu já arriscaria dizer que o Brasil estava na rota da tarifa. Não faz sentido o Trump estar tarifando dezenas de países e não o Brasil, que tá, enfim. É o Toffoli. O Toffoli sumiu no governo Bolsonaro, mano. Nossa, o Toffoli era o grande satã entre 2015 e 2019. Aí o Toffoli sumiu. Por que será que ele sumiu em 2019, hein? Então se preparem para 8 anos de muita prudência, sofisticação, reformas, privatizações e muitas obras de infraestrutura. Recebendo o navio sancionado de guerra do Irã, né, que está falando as questões de liderar o fim do padrão dólar, né, criação de moeda única do BRICS, mas isso daí, eu acho até, Diogo, foi secundário. Tanto é que o Brasil recebeu uma tarifa maior do que os outros países devido àquilo que está na carta do Trump. O Trump ele quase não fala em nada comercial naquela... Aliás, partido do Centrão me chamaram para reunião essa semana da OMB. Nossa, meu Deus do céu. A carta que ele fez inicialmente. Boa sorte, PH. Ao Lula, onde ele abre falando de Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores. Ele fala da perseguição política, ele fala de caças bruxas, ele fala de regulamentação das plataformas de rede social, ele fala de censura, e tudo isso daí... Brasil pra frente, cuidando de gente.
Vote 10. Vote Tarcísio. Sempre tem vindo do Supremo Falei que chamaram, não que eu vou. Manda eles a merda. Tribunal Federal, notoriamente Alexandre de Moraes. Então, essa tarifa elevada de 50%, ela tem Faz no T2! este conteúdo. E o Trump, né, como negociador... Ô, vocês têm noção que a coalizão do Tarcísio... Vocês têm noção que se a coalizão do Tarcísio rolar mesmo e o PL entrar junto nessa coalizão, o Tarcísio vai ter, sei lá, 20 minutos de tempo de TV? Vai ser, tipo, obsceno. Que é, né, famoso, né, a vida inteira. Ah, não, vai ter muito auxílio pro Nordeste, muito auxílio pra mãe solteira, a gente vai ter muita lei feminista, muita lei de violência psicológica. Nossa, a gente vai ter uma feminista no Ministério da Mulher, sabe? Uma boa feminista, conservadora e mãe conservadora, católica e feminista. Se preparem, a gente vai ter muito dinheiro pra ONG gay, muito dinheiro pra ONG gay. Que mais? Porque você tá ligado que o governo de São Paulo ainda financia a parada LGBT, né? Governo do Tarcísio. Então, cara, é isso. A vice... Olha, Generic, cravou. A vice será uma mulher. Vai ser a Tereza... Qual que é o nome daquela mina do agro lá? Não é Tereza... Eu acho que é Tereza Cristina. Vai eleição, vem eleição, vai eleição. Essa Tereza Cristina tá aí pra ser vice de alguém. Olha, eu digo... E adicionou um link. Irmão, obrigado, Diego. Valeu pelos 10 anos. Se preparem para um governo muito prudente, muito sofisticado. Olha o governo do Tarcísio aí, ó. É a cara do Tarcísio isso daqui. Valeu, Chimira. Prudência e sofisticação. Chiro mandou R$10. Primeiras imagens do governo de Tarcísio de Freitas e adicionou um link. Será um sucesso. Fiz a ponte. Não dá pra ver nada daqui, não tem mais ângulo agora. Eu queria mostrar a ponte, mas não vai dar. Tem uma ponte super legal. Tô cantando, velho. Não é o Vegas, mandou 14. Não, já não tô prestando atenção mais na ponte, tô agora prestando atenção na sua cantação aí, cara. Eu gosto da ponte. Esse é o governo do Tarcísio. Ele gosta muito de ponte. Olha, vai ter muito porto também, pessoal. Porto, aqui tem barco. Porto. Vamos lá, Leão, aqui tem barco. Ponte. Isso é uma ponte. Pior que é, né, mano? Tem gente mais nova no chat que esse vídeo. Valeu, máquina! Máquina mandou R$10. Essa season do Brasil está perfeita. Orum chorando nos stories com medo de ser enrabado por 20 polícias. Olha o Miguel. Miguel Plaza mandou R$10. Para de reclamar do Tata Pardo. Você vai poder fazer uma puta viagem rumo Estados Unidos de Harley em uma estrada lisinha e moderada por todo o bananinho. Para. Eu não quero ficar pensando nas qualidades do governo do Tatá, não, cara. Olha, eu troco andar de Harley por estradas bem lisinhas e moderadas por, sei lá, a criminalização do Partido dos Trabalhadores, tá ligado? Eu topo essa crise. Tá ligado? Eles são cautelosos em suas posições. Eles dão as costas aos fanatismos. Cara, eu quero um Carandiru por hora, pô. Curtem uma mão invisível. Polarização? Não. O que todo mundo era em 2019, né? Eu era essa merda em 2019. Até hoje eu sou um pouquinho, mas tudo bem. Eu sou prudente, sofisticado e moderado nas minhas opiniões. Eles vestem bem qualquer roupa. Новая манера носить костюм. Свободно и непринужденно. Mas sem fundamentalismo. Eu sou um sofisticado, eu sou um homem sofisticado e prudente. Moderadíssimo. O que acontece?
Cara, o novo é essa merda até hoje. Impressionante, né, cara? Vale cinzento da razão Gata, bora ler Mises. fica no vale cinzento da razão. Liberalismo. Cê curte? Pingou, pingou, pingou. Chumaludo mandou R$10. Olha, Chumaludo! Não, deviam fazer um no Mor Ruschel, na sede do PT e Sol no Minecraft. Eu discordo da sua opinião. Achei ela não moderada. Chacal mandou R$10. Ô, Chacal! Nem esquerda, nem direita. Queremos um Brasil para frente. E sim polarização. Vote na mudança. Faça o TEI de transformação. Faça o TEI de transparência. Faça o TEI de topo. Faça Tarcísio presidente. Tarcísio presidente. Aqui, ó. Eu sou um homem, ó, moderado, prudente e liberal. Aqui, ó. Vou ler Mises para vocês aqui. Todas essas iniciativas e processos são intelectualmente controlados pela contabilidade de capital, o ponto culminante do cálculo econômico em termos monetários. Sem a ajuda do cálculo monetário, os homens não teriam como saber, independentemente da duração do período de produção, se um determinado processo possibilita uma maior produtividade do que outro. Os gastos incorridos nos vários processos não podem ser comparados uns com os outros, sem a ajuda das expressões monetárias. Como eu li esta merda aqui por hobby, velho. Vai tomar no c... Chato pra caralho, vai se f... Que pariu. Se eu li essa merda... Eu li essa merda por diversão, velho. Nossa, f... Tava no c... Eu não tenho até hoje, eu nunca usei um terno na minha vida. Talvez eu tenha que comprar um terno para ir na oficialização de um certo partido esse ano lá em Brasília, mas tudo bem. Mas... Pô, eu li aquela bosta. Agora eu tô lendo, tipo... Bom, deixa quieto. Eu não quero falar sobre o que eu tô lendo agora. Aí, qual é, tropa? Pode isso daí, tropa. Tem mais de 20 viaturas na porta da minha casa, tropa. O mesmo delegado que me prendeu, Eu tava saindo no portão, botou a pistola na minha cara, tentou me prender. Nós conseguimos sair, mano. Pegou a visão, tropa. Pra quem não sabe, esse bosta aqui tirou uma fotinha junto com o chefe do TCP, se eu não me engano. Mais de 20 viaturas na minha casa. Pegou a visão, tropa. Saiu o voto dele agora a favor do mito, Fux. Aí, qual é, tropa? Ai. Fux. Vai ser uma graça, vamos ver o que acontece. Teremos guerra civil. Feita com base em negociações, ele gosta de ter todas as opções na mesa dele. Ele tava com o DOCA do CV. Ah, tá, é do CV, beleza. Chega na mesa dele, ele que toma a decisão. Então é óbvio, né, que eu não gostaria que nós estivéssemos passando por um momento desse. Eu quero a pergunta do Demori, esse bosta, um esquerdista do caralho. Ele é a putinha do PT, mano. Ele é a cadelinha do Eduardo Moreira também. Mas o Brasil, não somente aos olhos do Trump, mas aos olhos do mundo, você pode ver o diretor-geral da OTAN falando em possíveis sanções de 100%, porque o Brasil tem comprado produtos da Rússia e sustentado a guerra contra a Ucrânia. Você pode ver que isso daí não é algo exclusivo do Trump, não é algo exclusivo para Jair Bolsonaro. É uma situação que o Brasil está atravessando, onde a gente está chegando muito perto de ser visto pelo mundo como um país igual ao da Venezuela. A Venezuela faz isso, ela tirou a Maria Corina Machado, né, tornou ela inelegível durante 15 anos. Lá eles colocam, né, opositores na cadeia. Lá não há o devido processo legal. Lá quem vai protestar na rua contra o Maduro está tomando de 10 a 15 anos de prisão. Mesma coisa em Cuba. Né? Na Nicarágua, pior ainda, né? Os 7 concorrentes do ditador Daniel Ortega foram presos. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai ser preso. E aí, como é que vocês acham que a gente vai chegar em 2026 para uma eleição onde o líder da oposição está preso e não há qualquer nexo dele com as acusações? Então fica notório toda essa perseguição e o Trump está fazendo pressão nesse sentido. Então é importantíssimo que nós saibamos que existe uma crise institucional antes da questão comercial nesse ponto da estaria. Deputado, só para deixar claro, Paulo, só para eu emendar a pergunta pra gente não perder o fio, por gentileza, deputado, só para deixar claro, então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil, é isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então eu posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês pleitearam isso? Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos. Não, precisamos fazer, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que viria. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções do Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, as quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso... Olha, eu trocaria a... Qual que é a chance deles não terem pedido? Vamos ser honestos. Qual que é a chance deles não terem pedido? Só que a sanção
óbvio, em termos respeitosos. Isso poderia vir. E consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso, falaram, olha, não é por aí, a gente tem que ir pra cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você tá me falando, Paulo? Trust and accelerate. Reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Isso é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte. Dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. Deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia, no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro. Ou da... Temos mais atualizações na situação? Pardo. Ah, tá, não, já acabaram de mandar. Acabaram de mandar a polícia na porta do Uruguai aqui. Acabei de mostrar na live. Nicarágua é outro. Você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro está dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME, né? DIME é porque toda ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Aqui. Em seu voto, Fux diz que a PGR não apresentou novas provas que sustentem a tese de que há risco de fuga do Bolsonaro e salienta que o ex-presidente está com o passaporte retido. A amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais. Caralho. Como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. Sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelas. Porque verdade seja dita, essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez que o Bolsonaro demonstra coragem desde que ele aceitou ser presidente do Brasil, candidato. Então, tipo, essa é a primeira vez que o Bolsonaro demonstra coragem desde 2017. Enquanto isso, o BRICS preocupadíssimo com o Brasil. O BRICS tá cagando pra gente, irmão. Então, tipo, o Bolsonaro fala, não, vou ficar no Brasil, ficarei. Então, agora ele demonstrou muita coragem, desde a segunda semana de 2018. Então, parabéns, Mito. Parabéns, Mito. Tá demonstrando bastante coragem. Demorou, é a primeira vez em 8 anos, mas tudo bem. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando eu queria que o Mito continuasse se humilhando. Foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas? Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada. Uma vez eu apresentei um gráfico de ereção do bolsonarismo, né? O Bolsonaro tá aqui, ó. Tá tipo, eu não vou sair do Brasil! Não sairei! Eu não sairei do Brasil! Logo vai broxar de novo. Em que momento, quando, não sei, mas sempre presuma que Bolsonaro broxará, tá ligado? Nesse momento, nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Esse era Não, ele foi corajoso, ele podia simplesmente ter fugido, cara. Beleza? O Dudu Bananinha tá na América. O Bolsonaro, ele poderia ter fugido. Sabe, ele podia ter pegado um avião. Ou melhor, ele podia ter ficado lá desde 2023, cara. Ele voltou. Bop. Bolsonaro always brocha. Beleza? Então, realmente, ele tá sendo corajoso de estar aqui. Ele simplesmente poderia ter ido embora. Como um bom covarde que ele sempre foi. Nossa opinião. Mas no segundo momento poderia ser usado. Mais qualificado que eu sou um pobre jornalista, e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos. Não vão pegar meu telefone! Pegaram meu telefone. Entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Ereção do Bonoro, bem sucedida. Aparição do Cometa Halley. É tão raro quanto apareceu do Cometa Halley. Perfeito. Então vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente no segundo momento vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. Não, a gente não é consultado, vocês autorizam. Vocês não foram em conversas, Eduardo? Ele pode desligar o Brasil, por exemplo, do sistema. Não, isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso. Mas o Trump decide o que ele quer, Demônio. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos, ele tá lá e decide o que ele quer. Obviamente. Não pergunta pro Paulo Figueiredo se ele pode, pro Eduardo Bolsonaro se ele pode, pro Demolir se ele pode. Mas é que fica, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se fica a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Certo. É que, só pra deixar claro, ela fica um pouco estranho, porque
desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos, de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos que seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que estava tentando entender. Mas Demolino, não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem ele imaginei consulta o isso. Marco Rubio, se ele deve fazer ou não algo. Paulo, Ele pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo. Depois disso, eu fui convencido, e eu estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, Dito isso, o Figueiredo mora nos Estados Unidos. A expressão dele é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa Moraes. Né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que a Alexandre de Moraes está fazendo. Né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele. Né? Se é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso aí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo. As pessoas não conseguem sequer sair, quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia dos poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extra fiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 31 senadores. Esse não é o Pacto de 88, ele precisa ser despedaçado, irmão. Porque o que o Bananinha disse aqui é verdade, tipo, a porra do aumento de IOF é judicializado e o Supremo fala foda-se os 513 deputados. Não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. Né? O Paulo colocou muito bem. The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa. E muitas vezes, né, vinculados à esquerda. E estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso está estranho, isso está virando uma ditadura. O que na minha concepção já é, né, uma ditadura. E aí a gente conseguiu, sim, né, a atenção do Trump, logo após ele ter evitado uma guerra nuclear, né, finalizando. Estou arrancando os cabelos daqui e ainda tem gente que mata e morre para essa família maldita. Eles não operam na lógica econômica, eles operam na lógica de esperança. O mito da esperança para eles, e eles estão com o mito. Aqui o Israel começou bombardeando as bases nucleares do Irã, e depois disso veio, né, o Big Beautiful Bill, uma questão interna orçamentária deles, e na sequência o Trump já puxou os holofotes para o Brasil. Isso daí é motivo de celebração, porque o mundo inteiro bate na porta do governo americano, do Congresso americano, buscando atenção para solucionar os seus conflitos, para solucionar os seus problemas. Isso daí sim é o que está fazendo hoje em dia o Brasil ter um mínimo de esperança, está levando as pessoas a ir para a rua novamente. Porque até então, o que estava acontecendo com o Brasil? Estava indo para a prisão do Jair Bolsonaro, né, manutenção da prisão de todo mundo do Rio de Janeiro, jornalistas exilados, né, eu estou respondendo ao inquérito, né, querem me tirar também do páreo ano que vem, e aí só vai concorrer aquela direita que é uma direita até permitida pelo STF. Né, porque se o STF manda prender e manda ser... Isso, joga o Tarcísio na fogueira, vai lá. E deixa inelegível quem ele bem entende, eu só posso imaginar que ano que vem só vai concorrer quem eles também permitirem. Então é contra isso daí é que a gente está lutando. Não dá para você encarar mais com normalidade o Alexandre de Moraes. Agora acabou de bloquear minha conta bancária, bota a tornozeleira no Bolsonaro, impede ele de ver o seu neto, né, o meu filho aqui, do mesmo nome que ele. Agora estou proibido de me comunicar pai com o filho, né, com o meu pai. O que mais o Alexandre de Moraes quer? Né? Nessa lista de crueldades, lembrando, de uma pessoa que cumpriu todas as determinações dele. Não há motivo pra gente, né, acreditar que isso daí é uma democracia, pelo amor de Deus. Cara, o Bolsonaro, ele deu a bunda em todas as ocasiões que foi requisitado o seu... E mesmo assim ele é humilhado. A lição que fica é uma só, rapaziada. Com inimigo, com adversário, com críticos, com qualquer tipo de divergência, você tem que operar na lógica do PT, que é esmagar. Você não abre concessão com o inimigo. Bolsonarismo impede ele de ver o seu neto. Bolsonarismo não fez porra nenhuma pra destruir o PT ao longo de 4 anos. Tá aí. Tá aí o resultado, né? É isso. Bom, toca o barco.